Boa noite a todos, graça e paz, que você receba essa transmissão da Igreja Presbiteriana de Nova Vista e que ela seja instrumento de Deus para a edificação da obra dele em sua vida, em seu coração, em sua família. Iniciemos esse tempo devocional ao Senhor, abrindo a palavra dele, as Sagradas Escrituras. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esses apóstolos já haviam recebido as primeiras provas da ressurreição de Cristo. Mas ainda assim há uma observação nesse texto. Alguns o adoraram, mas outros ainda tinham dúvidas em seu coração. É um misto de admiração, surpresa pela manifestação extraordinária de Jesus, mas misturada com temor, com medo, com dúvidas. Assim, muitas vezes nós também comparecemos diante do Senhor para adorar, para reconhecer a graça que vem de Jesus, mas ainda com um coração temeroso. Nós devemos ouvir novamente a voz de Cristo, o seu chamado. Ele é que nos chama a ir a todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todos os povos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade da Trindade Santíssima, o nome do Deus Santo, e fazer isso sob a autoridade do Senhor Jesus. Somos chamados, comissionados, e aquele que nos autoriza a realizar essa obra é fiel. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação do século. Oremos a Deus, consagrando o tempo que Ele nos permite aqui, diante dEle, expressar adoração, louvor e meditação na palavra. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque estamos concluindo esse dia, esse primeiro dia da semana, nos lembrando da obra maravilhosa do Senhor Jesus, nos lembrando que toda a autoridade está no nome do Senhor Jesus, de que recebemos o seu chamado, o seu comando de fazer discípulos, seguidores de Cristo em todos os povos. A autoridade que nos comissiona é a do Senhor mesmo, através de teu Filho em nós. Por isso oramos, Deus, para que o Senhor capacite a Igreja do Senhor Jesus a continuar esta missão, iniciada lá com aqueles primeiros discípulos, mas que se estende até nós em nossos dias, e haverá de se estender todos os dias até aquele dia glorioso, o dia da consumação, o dia do retorno do teu Filho Jesus, a consumação do teu reino. Assim oramos, Deus, pedindo que o Senhor use esse tempo, esta transmissão, os cânticos cantados, orações e especialmente a pregação da palavra do Senhor, para o fortalecimento espiritual de todos nós na missão que recebemos do teu Filho. Assim eu te peço, rogo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar o hino de número 11. Esse domingo é chamado Domingo da Trindade, no calendário cristão. Eu fiz menção disso hoje pela manhã do estudo bíblico. E quero ainda convidar os irmãos, uma vez que nós fomos chamados a ir a todas as nações, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós adoremos a Trindade Santíssima, cantando o hino 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Nós ainda vamos louvar ao nosso Deus, cantando o cântico Por Isso Reina, o Rei da Glória, o Rei dos Céus. Esse cântico exalta a pessoa do Senhor Jesus. Eu falei hoje pela manhã, quando discutíamos sobre a Trindade, a importância de entender Jesus no seu ministério, entender a sua humilhação, o aspecto da sua humilhação e também o aspecto da sua exaltação. Esse cântico, ele fala desses dois aspectos de Jesus e como esses aspectos, na sua humilhação e na sua exaltação, nós podemos encontrar na pessoa de Jesus o nosso perfeito, suficiente Salvador, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu.
Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Amém. Que haja sempre louvor em nossos lábios à pessoa do nosso bendito Salvador Jesus. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua graça e também pedindo por esse momento do compartilhar da palavra de Deus. Eu vou pedir para a Daniela fazer esta oração em favor de todos nós. Pai, nós te exaltamos, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é santo, santo, santo. Nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir. O Senhor é Deus presente, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele em quem podemos confiar, Pai. Nós te adoramos, Deus, pela Trindade bendita, porque o Teu Espírito habita em nós. Te louvamos, Senhor Deus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é Deus criador e sustentador de todas as coisas. Pai, obrigada pelo privilégio que temos de adorar o Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos, Pai, de oferecer um culto ao Senhor. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco, Pai, para que o Teu Espírito opere, Deus, na nossa mente, para que o Teu Espírito haja no nosso coração e que o Senhor possa estar utilizando tudo que foi ensinado, Pai, para nos orientar, para nos encorajar, para nos confrontar, para nos fortalecer na fé, Pai. Que a palavra do Senhor possa realmente nos ensinar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Escritura lá em Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Continua aqui aquela série de mensagens que trata dos 10 mandamentos, mas sob o foco da adoração do povo de Deus. Mandamentos que nos instruem quanto ao modo pelo qual Deus ele deve ser adorado pelo seu povo. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. Então somente esse versículo, assim como outros que nós já lemos, são versículos simples, mas que precisam ser entendidos sobre a perspectiva do todo da revelação de Deus. Eu, meditando sobre o que haveria de falar nessa noite, me lembrei de um desenho animado, talvez você tenha assistido, o Ratatouille. Não sei se você já assistiu esse desenho. Ele trata de um personagem chamado Remy, que ele cresceu com um sonho, cresceu com um desejo, na verdade uma vocação, que é a de ser um cozinheiro, chefe de cozinha. Nosso irmão presbítero Joeliano tem compartilhado conosco estudos bíblicos sobre a ideia da vocação, e esse desenho ele é muito interessante para a gente assistir sob essa perspectiva, né? O que é a vocação? O que uma vocação legítima pode nos levar a fazer? Quantos obstáculos podem ser vencidos por alguém que está convicto
do seu chamado, da sua vocação. Pois Remy, esse personagem, ele tem essa convicção de que ele é um cozinheiro. É o sonho dele. Ele cresceu assistindo a um programa de televisão onde um cozinheiro famoso chamado Auguste Gusteau, ele apresentava esse programa ensinando a fazer pratos maravilhosos. E Remy assistia aquele programa e ficava encantado com a arte da culinária. Mas ele tinha um grande obstáculo, um grande problema para realizar o seu sonho. Ele era um rato, um ratinho. Então você imagina, né? O que é um rato numa cozinha? Um rato numa cozinha é a pior imagem que alguém pode ter, não é verdade? Mas justamente esse ratinho, ele queria ser um cozinheiro, ele ficava encantado com aquele programa, ele assistia de forma intensa, assim, com muito desejo aqueles programas. E aquilo marcou tanto a formação dele, que a figura desse cozinheiro, Gustave Auguste, né, Gusteau, ele marcou tanto a mente dele que se tornou uma espécie de consciência na mente desse rato. De tal maneira que quando esse cozinheiro morreu, o restaurante foi passado adiante, o programa acabou, mas a imagem desse cozinheiro ainda via sua mente, especialmente em momentos em que ele precisava tomar decisões, ele precisava se posicionar, e aquela consciência na figura daquele cozinheiro o estimulava a ação, a agir, a caminhar em direção àquela vocação que ele tinha. E aquela figura também trazia para ele recomendações. Não era apenas uma figura que estava ali o incentivando a vencer na vida, a realizar os seus sonhos, mas também colocava certos elementos morais para que ele realizasse aquele sonho. E uma das orientações que ele ouvia dessa figura em sua consciência era essa. Uma das mais importantes. É de que ele tinha que comer do fruto do seu trabalho. Um rato numa cozinha é sempre visto com a primeira imagem do nojo, né, o desprezo, e a segunda a imagem de um ladrão. Um rato está na cozinha com a única intenção de roubar a comida que está ali depositada. Essa é a intenção de um rato numa cozinha. É assim que um rato é visto numa cozinha. É alguém que está lá para se apropriar de algo que não é dele, para comer de algo que não é dele. E a figura do cozinheiro na consciência desse ratinho dizer para ele, olha, você vai sim ser um grande cozinheiro, mas você não pode roubar. Você tem que se alimentar do fruto do seu trabalho. Agora imagina como isso né, seria difícil para a trajetória daquele rato que já tinha tantas dificuldades, ainda tinha que zelar por aquilo, mas a gente observa ao longo do desenho que ele se esforçou ao máximo para levar a sério aquela orientação, para não quebrar este princípio, ainda que sendo hostilizado, ainda que sofrendo todas as dificuldades, mas não negar esse princípio. Ora, esse princípio que estava ali na consciência desse personagem de um desenho animado é, na verdade, o princípio que deveria estar na consciência de todos nós. Independente do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa cultura, não roubar, não furtar, deveria ser um princípio norteador na mente de todos nós. E num certo sentido Quando Deus ele dá essa palavra de ordem aqui nos mandamentos, não furtarás, é claro que Deus não estava dando um mandamento que ninguém nunca tinha pensado. Assim como os outros mandamentos que eu já comentei antes, não matar, não adulterar, esses elementos já constavam em legislações de outros povos. Durante séculos, Israel foi escravo do Egito e com certeza o furto, o roubo, era algo criminalizado no Egito. Era algo que os pagãos também entendiam como um ato errado. E, de certa forma, na consciência de todos nós carregamos essa ideia. Nós sabemos que é errado nos apropriar de algo que não é nosso.
Mesmo um grupo de ladrões, uma sociedade de ladrões, sabe disso. Um grupo de pessoas pode se organizar e pode, juntos, cometer um crime, um assalto, roubar um banco, por exemplo. Mas na hora da divisão dos recursos que foram obtidos ali daquele furto, aquela sociedade de ladrões espera que a divisão seja justa, de que todos os elementos que participaram desse crime recebam uma porção daquilo que realizaram de criminoso, e que não venha um deles do grupo, pelo menos, né, de forma esperta, se apropriar de todo o roubo e os deixe sem nenhum recurso. E com certeza, se esse fato acontecer, ou seja, se um desses elementos do bando se apropriar de todo o fruto do roubo deles, os outros ficarão indignados e certamente tentarão tomar medidas para tomar para si pelo menos aquilo que eles diriam nos é de, entre aspas, né, de direito, porque esse foi o combinado. Então uma sociedade de ladrões sabe que roubar é errado. A pergunta volta, é a pergunta que eu tenho feito sempre aqui. Se é um mandamento tão óbvio, por que está aqui na palavra de Deus? Não é um mero chover no molhado, e não é também apenas uma mera repetição para deixar claro que Israel concordava com esse código moral que era adotado pelas demais nações, inclusive as nações pagãs. Não, nós temos sempre que nos lembrar que esses mandamentos têm um fundamento real. As nações sabem, por suas consciências, que roubar é errado. Elas sabem disso. Mas o fundamento é tão somente o funcionamento da sociedade. É apenas para que a sociedade funcione com regularidade. É um princípio de justiça para o funcionamento dos povos. Os povos sabem que se esse direito, o direito à propriedade, ele for rompido, ele for quebrado, haverá um desajuste que, levado às últimas consequências, seria catastrófico. Então essa é a base, esse é o fundamento que as nações têm para a prática desse princípio moral. Mesmo entre aqueles que praticam da melhor maneira, tem tão somente esse fundamento. Mas o fundamento do povo de Deus, não apenas de Israel no Antigo Testamento, mas o nosso como Igreja do Senhor, que recebemos essa revelação de Deus, não é tão somente esse. Não é apenas para que a sociedade funcione com regularidade. Não é apenas para que haja algum tipo de justiça que mantenha a sociedade funcionando com uma certa regularidade. É mais do que isso. O nosso fundamento está naquele que é o autor do conceito de propriedade. Sim, eu tenho falado para os irmãos que cada um desses mandamentos, especialmente os mandamentos que dizem respeito aos nossos relacionamentos mútuos, que são do 5º mandamento em diante, eles têm princípios por trás deles, que são mais profundos do que os princípios sociológicos da sociedade, estão vinculados à revelação de Deus. Honra teu pai e tua mãe é o mandamento que nos mostra o princípio de autoridade, sim, mas qual é a principal? Qual é a autoridade última? A última autoridade é o Senhor, aquele que está acima de toda autoridade, do qual todas as demais autoridades derivam o seu funcionamento. O mandamento não matarás não diz respeito apenas ao princípio do respeito à vida do outro, mas um respeito a Deus, porque Deus é o autor da vida, é Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, atentar contra essa imagem e semelhança do outro, ainda que não exatamente tirando a vida, mas destruindo essa imagem, obscurecendo essa imagem, difamando essa imagem de Deus, é um atentado contra Deus. Não adulterarás, outro mandamento do qual nós tratamos, o princípio por trás dele não é tão somente da fidelidade ao acordo do matrimônio, mas é o reconhecimento que quem criou essa instituição foi o próprio Deus no seu ato de criação, e de que ele toma para si a imagem dessa instituição, do casamento, para falar do seu relacionamento para conosco, de que quebraram o mandamento relativo ao casamento, a aliança do casamento, é um atentado contra o próprio Deus.
Portanto, Deus está no fundamento de cada um desses mandamentos. E o crente, aquele que conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e foi chamado pelo ato da graça de participar desse povo, esse povo agora que foi liberto do cativeiro do pecado e que está caminhando para a terra prometida, para a consumação de todas as coisas, esse povo agora está sendo transformado num povo adorador, um povo que, quando cumpre até mesmo os preceitos morais, o faz em adoração a Deus. É ato de adoração, é parte do nosso culto. E esse princípio que hoje comento, esse mandamento que hoje comento, que é o não furtarás, ele também se enquadra nessa ideia, nesse esquema. Ele também traz consigo um fundamento mais profundo. É a ideia, sim, do respeito à propriedade, mas essa ideia de respeito à propriedade, ela é derivada do próprio Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo 24, livro dos Salmos, Salmo 24. No versículo 1, olha o que Davi diz sobre Deus neste salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E diz ainda o versículo 2, explicando por que ao Senhor pertence a terra. O versículo 2 explica isso. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, Deus é o dono. Deus é aquele a quem pertencem todas as coisas. Portanto, a ideia de propriedade, de ser dono de alguma coisa, está intimamente ligada ao caráter de Deus. E ao que Deus realizou, ou seja, Deus criou todas as coisas. Deus fez tudo para a sua glória. Então a ideia de pertencer a Deus está ligada intimamente com a ideia da criação. E não apenas com a ideia da criação, mas também com a ideia da salvação e da redenção. Uma vez que, embora criados por Deus, nós nos desviamos de Deus por causa do nosso pecado, e por isso Deus ele entrega seu Filho Jesus para ser o sacrifício perfeito para nos resgatar. Eu não sei se você já ouviu, mas é uma história antiga, né? uma ilustração antiga que se conta para falar disso, né? Falar dessa ideia de pertencimento a Deus, da associação da nossa salvação com o fato de sermos do Senhor. É a história de um garoto que ele gostava muito de barcos, e ele então compra várias peças e começa a montar o seu barco, e aí ele constrói um barquinho muito bonito, lindo, cheio de detalhes e tal, e ele mesmo fez. E ele gostava muito de brincar com esse barco. E um dia, estava lá chovendo, ele coloca ali o barquinho numa daquelas correntes de água para o barquinho correr, e de repente aquele barquinho vai rápido demais e se perde, ele não encontra mais o barquinho, fica extremamente triste, porque ele perdeu aquele brinquedo que lhe era tão precioso. Até que ele, passando pela rua, ele passa em frente a uma vitrine e vê o barquinho dele ali exposto, sendo vendido. Ele entra naquela loja e diz: moça, esse barco é meu. Eu quem fabriquei esse barco. E o dono diz: não, alguém me vendeu esse barco, alguém encontrou esse barco, me vendeu, agora ele me pertence. Se você quiser tê-lo de volta, você pode ter, mas você tem que pagar o preço que está fixado por ele. E aquele menino volta e tal, e ele chora diante do seu pai, o pai fica condoído, dá para ele lá um dinheiro, ele volta naquela loja e compra aquele barquinho. Ele diz para aquele barquinho todo feliz, depois que ele sai da loja com ele, ele diz: agora você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu te fabriquei, e agora você é meu porque eu te comprei. Então você é meu 2 vezes. Foi fabricado por mim, foi comprado por mim. Nós, como povo de Deus, nós somos de Deus 2 vezes. Nós pertencemos ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. A terra, o mar, tudo. Ele fundou todas as coisas, Ele estabeleceu esse mundo. Então a ideia de propriedade está em Deus. E nós somos de Deus também porque
fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Diz lá Paulo na sua carta aos Colossenses que o escrito de dívida que constava contra nós foi rasgado, foi pago, foi cancelado por Jesus. Ter um escrito de dívida contra a sua vida, nos tempos antigos, significava que você poderia ser vendido como escravo. Quando alguém acumulava dívidas muito grandes, que não podiam ser pagas, ele tinha que se vender como escravo para saldar aquele débito. E constava contra nós um escrito de dívida, contra todos nós, uma dívida altíssima que nenhuma das nossas obras poderia saldar. Essa dívida foi paga por Jesus Cristo. O sacrifício da cruz é o cancelamento da nossa dívida. O que nós somos chamados a fazer pelo Espírito é confiar no que Jesus fez. Nada podemos fazer para contribuir para o pagamento dessa dívida. Mas nós cremos em Jesus, cremos no que Ele fez por nós. E, portanto, nos tornamos de maneira ainda mais especial de Jesus, do Senhor. Pertencemos a Ele de forma ainda mais especial. Então a ideia, o princípio que está por trás do mandamento não furtar, ela deriva da ideia do próprio Deus. Foi Deus quem nos criou e Deus quem nos resgatou em Cristo Jesus. Há muitas ideias ao longo da história que tentam, de alguma maneira, eliminar esse princípio. Por mais estranho que possa parecer, né? Como é que um princípio tão solidamente estabelecido ainda pode ser fraudado? Alguns tentam, até mesmo pensadores muito conhecidos e muito até mesmo admirados na academia, já fizeram propostas a esse respeito. Um desses pensadores, um francês chamado Jean-Jacques Rousseau, foi um dos pensadores que influenciou, de certa maneira, a famosa Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau, ele imaginava que, ele postulava, ele defendeu em um dos seus livros, que a causa de todos os males da humanidade é justamente a ideia da propriedade privada. De que o homem teria vivido num estado natural, na natureza, de forma perfeita, ele compartilhava de todos os bens da natureza sem reivindicar nada para si, e que no momento em que um indivíduo lá resolveu dizer que determinada parte da natureza, uma árvore, um rio, uma montanha, lhe pertencia, ali surgia o grande problema da humanidade. De que a ideia de fixar uma propriedade era a ideia de tomarmos para si, para nós mesmos, algo de forma egoísta. Mas a Bíblia não corrobora, não confirma que a origem dos nossos males está na propriedade privada em si. De que é legítimo o possuirmos os bens que possuímos, desde que reconheçamos, em primeiro lugar, que tudo é de Deus em primeiro lugar. Que ao contrário do que postulava Jean-Jacques Rousseau, que tirou Deus fora dos seus pensamentos, de que tudo pertence de certa forma a essa entidade que nós não conseguimos definir, chamada natureza. Não existe um negócio chamado natureza. Esses que ficam pensando em natureza, eles estão criando falsos deuses, né, na sua mente, estão adorando a criatura no lugar do Criador. Aquilo que nós chamamos de natureza não é uma entidade, mas é a criação de Deus, que tem um dono. Esse dono é o seu Criador, é Deus. E Deus tem toda a liberdade na sua criação, inclusive para nos permitir usufruir da sua criação. Nós somos donos de alguma coisa na medida em que Deus, que é o verdadeiro e real dono de todas as coisas, nos permite usufruir desses bens para a glória dele. E nós nos tornamos ladrões, nós furtamos, quebramos esse mandamento, quando nós nos esquecemos de quem é o dono desses bens. Talvez você tenha dito assim, mas eu não sou um ladrão, eu não roubo o bem de alguma pessoa, eu não me aproprio de um bem de uma outra pessoa.
E que bom, nós todos temos que zelar por isso mesmo, esse cuidado. Mas muitas vezes nós roubamos de formas imperceptíveis para nós. E roubamos daquele que é o legítimo dono de todas as coisas. Roubamos de Deus. O profeta Malaquias mesmo comenta isso, né? Uma passagem famosa, conhecida lá em Malaquias. Né? Vós me roubais, diz o profeta. E o povo responde, em que nós temos te roubado, Senhor? Acaso alguém pode roubar a Deus? Não é possível isso. E o profeta vai dizer, vocês me roubam, falando aqui como Deus, né, ao seu povo, nos dízimos e nas ofertas. Deus havia estabelecido princípios para que o templo fosse administrado. Esses princípios envolviam o uso do recurso do povo de Deus para que esse templo fosse mantido. E o povo estava sendo infiel na aplicação desse princípio. E Deus chama isso de roubo. Quando eu sou infiel na administração dos recursos que Deus coloca na minha mão para a glória dele. Agora, tem um texto que eu gosto muito de examinar, de refletir sobre ele quanto a essa questão. Mostrando não o exemplo negativo, que é o exemplo que o profeta Malaquias mostra, né, da infidelidade do povo em relação a esse princípio. Mas eu gosto de mostrar o princípio positivo também. É importante que nós vejamos pessoas que tiveram essa consciência, que de fato entenderam esse princípio e a colocaram em prática para a nossa própria edificação. Um exemplo desse é o do rei Davi. Lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, você vai encontrar uma passagem longa, não vou ler toda a passagem, mas mostrar para você o contexto. Davi havia cometido um pecado, esse pecado envolvia um censo que Davi mandou que fosse feito. Ele manda fazer um censo de forma errada, contra o princípio da palavra de Deus. Havia orientações para que um censo fosse realizado, os censos fossem realizados, mas Davi o faz com a motivação errada, faz com motivação de projeto de poder pessoal, e isso traz consequências desastrosas, uma praga irradia sobre a nação, e Davi é orientado a consertar isso a partir de um ato de sacrifício. Lá em 1 Crônicas 21, a partir do versículo 18, diz que o anjo do Senhor aparece ali em Gade, disse, né, a Gade, né, um profeta na verdade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então Deus pede um sacrifício num lugar específico. E Davi vai até aquele lugar que tinha um dono. O dono daquele lugar era um homem chamado Ornã, um Jebuseu. Esse detalhe é interessante no texto, sabe por quê? Porque na história, se você lembra da história, aquela cidade, a cidade de Davi, chamada Jerusalém, foi dominada durante muito tempo por um povo que eram chamados Jebuseus. A terra tinha sido dominada, né? Josué, o líder que toma posse da terra prometida, ele não conseguiu expulsar os jebuseus daquele lugar. Eles permaneceram ali por um tempo. Deus tinha dado a ordem que todos os povos que estavam ali tinham que ser tirados dali. Mas os jebuseus permaneceram ali durante muito tempo. Davi foi o rei que conseguiu tomar aquela cidade e incorporá-la ao reino de Deus, como Deus havia ordenado. Então, aparentemente, quando a gente vê a história da conquista de Jerusalém, a gente pensa que todos os jebuseus tinham saído da cidade. Mas parece que não é o caso. Esse Ornã, ele ainda era um jebuseu que morava ali, era dono daquela terra, e até aquele momento ele vivia em paz naquela terra, ele não era molestado, vivia cuidando da sua vida, da sua família. Aqui Davi já é um rei já velho, já avançado em idade, já tinha passado por muitas experiências. E é o primeiro momento em que nós temos na narrativa bíblica esse indivíduo, esse jebuseu, um resistente, digamos assim, alguém que permanece na terra, ali sem ser incomodado, agora sendo de certa forma incomodado por Davi.
Ora, Davi podia ter chegado ali para aquele jebuseu, expulsado ele de lá e dizer, olha, não era nem para você estar aqui, você está aqui de teimoso, já expulsamos os jebuseus todos que tinham que sair, você é o último, então saia fora porque eu tenho que fazer um sacrifício ao Senhor, Deus mandou fazer um sacrifício aqui. Mas curiosamente não é assim que Davi procede para com aquele homem. Ele até se oferece, né? Ele vê o rei chegando, o rei conta para ele a situação e diz, rei, a terra é tua, pode pegar os bois, pode pegar a madeira para o sacrifício, pode fazer o que o senhor quiser aqui. Mas Davi, ele se nega a se apropriar daquela terra dessa forma. Versículo 24 diz assim, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então, Davi estava aqui atentando para um princípio, esse princípio, o princípio da propriedade. Seria fácil para ele, como rei, se apropriar daquele monte, e até como justificativa, olha, é um jebuseu, não é, nem israelita é. Então, poderia expulsá-lo aqui, tomar posse da terra, mas há uma consciência em Davi dizendo não. Isso não seria de fato um sacrifício, não seria uma adoração completa a Deus, se eu ofereço uma oração, uma adoração a Deus que é manchada por um roubo, pela tomada de algo que não me pertence. Então Davi estava disposto a gastar dinheiro. E, irmãos, adorar a Deus envolve custos, envolve gasto. Não estou pensando aqui só no gasto financeiro. Adorar a Deus envolve investimento. E Davi tinha essa ideia justamente que vinha do princípio da propriedade. Tem que me custar alguma coisa. Eu mencionei ali o texto de Malaquias, não quis entrar nele, justamente para não ter que tratar aqui de forma detalhada sobre a questão de dízimo, né? Mas eu vejo muita gente na internet discutindo sobre dízimo e questionando, mas o Antigo Testamento, essa coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento é diferente, o quanto que é e quanto que não é. E muitas vezes o que está por trás dessa discussão não é de fato esse princípio, o princípio de obedecer, de colocar tudo à disposição de Deus. Na verdade, há uma briga por firulas, né, por detalhes. Mas o coração do crente que entende esse princípio, ele é sempre pronto a agir, não apenas dentro do limite estrito da lei e da regra, né, de tirar o dízimo para entregar na igreja e calcular até os centavos que você vai lá preencher lá o cheque, ou dar lá no gasofilácio, ou fazer a transferência, seja lá como for. Mas é o princípio da generosidade, de considerar que Deus é dono de tudo. E oferecer a Deus, ofertar a Deus envolve custo. Porque aquilo em que eu gasto dinheiro, em geral, é aquilo que eu valorizo. Se você gosta de alguma coisa, isso vai envolver de você um gasto financeiro. Se você valoriza alguma coisa, aquilo vai envolver pelo menos o gasto de tempo. Você vai gastar tempo com aquilo que você valoriza, mais do que você gastará com outras coisas. Então envolve custo, sim. Então, quando na vida espiritual para você está muito difícil adorar a Deus, tudo é desculpa para você não comparecer a um culto, tudo é desculpa para você não adorar a Deus, olha, talvez haja uma falha em você em relação à questão dos valores, em relação a esse princípio da propriedade. Você precisa ser lembrado de que Deus é dono de tudo que você tem, tudo que você é. Ele é dono de tudo. E se você de fato é um crente no Senhor Jesus, como eu já falei antes, Ele é dono de você duas vezes. Ele é seu dono porque Ele te criou, Ele é teu dono porque Ele te resgatou. E esse princípio da propriedade deve me levar a valorizar quem Deus é, a dar o devido valor. Foi essa experiência de Davi aqui que fez com que ele colocasse os valores nos lugares certos. Ele manda fazer um censo para mostrar poder, para contar quantos homens poderiam lutar nas suas guerras, e de repente ele redescobre, olha, na verdade Deus é dono de tudo. Eu querendo aqui calcular, querendo aqui mobilizar os meus exércitos para garantir o meu poder, eu não sou dono de nada. Nem desse monte aqui, que está aqui do meu lado, na minha cidade, ele não é meu, ele é do Senhor, e Davi faz questão de gastar dinheiro para mostrar isso.
É C.S. Lewis que me deu uma fórmula que eu acho muito interessante, que foge da questão do mero cálculo, né? Quanto é que eu devo dar para Deus, seja de tempo, seja de dinheiro, seja do que for, qual recurso for, que eu possa saber que eu estou dando o suficiente, que eu estou dando o que eu deveria dar. Ele não entra na questão do cálculo dos 10%, ou seja, isso, que valor seja, mas ele dá um princípio nas suas reflexões. Ele diz, olha, se o que você está dando para Deus está sendo muito fácil de dar, não está te limitando em nada, então provavelmente você está dando pouco. Se o que você está ofertando para Deus é o que não está te limitando, não tem alguma limitação, então provavelmente você está dando pouco. Seja de dinheiro, seja de tempo, é o princípio que vale para todos os aspectos da adoração. E Davi entendeu isso nesse princípio. Esse lugar que Davi compra e que ele faz esse sacrifício viria a se tornar o lugar da construção do templo. O monte onde o templo viria a ser construído não por ele, mas por Salomão. E mais à frente, mais ao final do primeiro livro das Crônicas, se você abrir lá no capítulo 29, você vai ver lá Davi, no capítulo 28 e no capítulo 29, ele empreendendo um grande esforço para arrecadar todos os recursos para a construção do templo. Ele não viria construir, seria Salomão, mas ele queria deixar a coisa mais preparada possível. Ele deixa lá a planta do prédio para Salomão e ele deixa também boa parte do material que viria a ser usado para a construção daquele templo. Davi não viria esse templo, mas ele ainda teve a oportunidade de ver o que várias pessoas, ele inclusive foi o primeiro a dar dos seus tesouros, dos seus recursos, e ele viria também vários dos seus oficiais dando esses recursos. E ele faz uma oração. Uma oração belíssima, eu não vou ler a oração toda, que vai do 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 em diante, mas eu vou ler apenas uma expressão que mostra como ele entendeu esse princípio. Ele diz aqui, vou ler o versículo 13 e 14. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Eu acho essa expressão belíssima. Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Nós estamos aqui dando voluntariamente. E Davi, se você ler o texto anterior, você vai ver que foram tesouros, muita riqueza, muito ouro que foi dada, madeira de melhor qualidade, tudo de bom. Davi dispôs abertamente para aquilo. Mas o que é que Davi está dizendo aqui? Sabe isso que eu estou dando aqui? Na verdade não era meu, era do Senhor. É como alguém que está com as mãos ali cheias de tesouros, né, para nós, e nós pegamos da mão daquela pessoa aquele tesouro e devolvemos para ele, porque não era nosso. Isso é a verdadeira adoração do povo de Deus. Nós não temos do que nos orgulhar, porque na verdade nós não temos nada. Toda a nossa boa prática, nossas boas ações, nós rendemos ao Senhor como ato de adoração a Deus, reconhecendo que já é dele. E toda vez que nós nos privamos disso, nós tomamos para nós como se fosse nosso, nós não estamos entendendo e não estamos adorando a Deus como ele deve ser adorado. É como a imagem que eu ouvi certa vez de um pastor ilustrando também esse princípio que envolve a nossa adoração. O princípio a ilustração de um pai que sai com seu filho para ir num parque, para eles passearem, e o filho pede assim, pai, compra para mim um saco de pipoca. E o pai vai lá e pega ali aquele saco de pipoca bem grandão, né? Aquele saco de pipoca de cinema, e compra e dá para o filho. O filho sai todo feliz comendo aquela pipoca. E no meio daquele passeio o pai vai lá e fala assim, filho, vou comer um pouquinho da sua pipoca aqui. E o filho diz assim, não, essa pipoca é minha. A pipoca é minha. Né? Pois esse é o princípio, essa é a ilustração que
toca nesse princípio que às vezes nós agimos assim na nossa adoração. É do Senhor, Ele que nos deu, Ele que pagou. Ele podia voltar lá na banca de pipoca e comprar todo aquele carrinho de pipoca se Ele quisesse. Mas Ele nos chama a dar não porque Ele tem carência de alguma coisa. O nosso ato de dar ao Senhor, seja os nossos recursos materiais, na comunidade na qual nós servimos, seja o tempo que nós gastamos no nosso ato de culto a Deus, seja qualquer outro recurso que você possa imaginar que nós estamos dando para Deus, não é porque Deus é carente desses recursos. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o criador de todas as coisas. Aquilo que nós retornamos para Deus, nós o fazemos única e exclusivamente para mantermos comunhão com Ele, para gozarmos da sua comunhão. Davi se alegra aqui nesse texto, porque ele descobriu a alegria de poder partilhar e saber, não é meu mesmo, é do Senhor. E como é bom poder partilhar aquilo que eu sei que é do Senhor. Como é destrutivo para a alma quando eu sou um acumulador, quando eu estou aqui acumulando, juntando apenas para mim, e aquilo não serve ao reino de Deus, não está disposto ao reino de Deus. Como a minha vida de adoração ela é empobrecida por essa mentalidade de acumulação e não de distribuição, não de deixar à disposição do reino de Deus. Nós somos chamados assim a adorar. Portanto, tome cuidado na sua vida espiritual, não defraude esse princípio. A palavra de Deus nos ensina, inclusive Paulo pega esse princípio e aplica na nossa prática cristã, dá ajuda ao outro. Ele diz, aquele que furtava, não furte mais, está lá na carta aos Efésios. Antes trabalhe, para que tenha não apenas para si, mas para ajudar o outro em tempo de necessidade. Então, nosso trabalho, né, aquilo que adquirimos e que se torna nossa propriedade, na verdade ela está emprestada para nós pelo Senhor, para que o Senhor possa usar esse recurso para a sua glória. Vamos orar a Deus. Senhor, ajuda-nos a sermos adoradores do Senhor, reconhecidos que todo recurso que temos é do Senhor. Tudo vem de Ti, das Tuas mãos tu damos. Nem nós mesmos nos pertencemos, nós pertencemos ao Senhor por causa da graça, por causa da cruz. Fomos comprados do cativeiro do pecado para pertencer ao Teu Filho Jesus Cristo pelo Seu preciosíssimo sangue. Não somos donos da nossa vida. E nenhum recurso que chega às nossas mãos é para nós exatamente, mas para que o Senhor se alegre conosco na boa administração desses recursos. Assim, dá-nos sempre a graça de servir o Senhor com esse princípio, com essa disposição. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar essa nossa transmissão, faltam poucos minutos, eu quero apenas aproveitar esse tempo aí, como eu comentei hoje pela manhã, também comento agora à noite sobre a retomada dos nossos cultos. Nós estamos definindo alguns detalhes ainda para essa retomada. É possível que já nesse próximo domingo retomemos os nossos cultos públicos, como algumas igrejas já o estão fazendo. Mas é importante que os irmãos nos ajudem a tomar essa decisão com segurança. Né? A nós, digo aqui, o conselho da igreja, que tem pensado esses assuntos. Né? Primeiro, nos ajude em oração, orando para que os índices da enfermidade, do Covid, possam dar segurança às autoridades para nos darem mais liberdade de ação. Temos mais liberdade para realizar isso. E nos ajude também se conscientizando que essa retomada que haverá de acontecer, seja nesse próximo domingo ou, se não, mais adiante, essa retomada ela vai ter que seguir um rigoroso protocolo. E às vezes seguir protocolos pode ser desgastante, é limitante, né? Não vamos retomar um culto no mesmo padrão que tínhamos antes, né? Podendo ocupar todos os bancos da igreja, por exemplo, vindo sem máscara, usando bebedouro, né? Há uma limitação no uso até mesmo do prédio da igreja, do tempo que a gente vai ficar dentro desse prédio em culto, de quantas pessoas poderão ocupar o espaço do culto, o ambiente, né? Até mesmo dos bancos que vão ser ocupados. Então vai ter que haver um esquema de
número de pessoas que vão se assentar em cada banco, distanciamento, como se diz, né, como os protocolos das autoridades dizem, né, o distanciamento social. Né, nós temos que respeitar isso. Então, nós vamos passar todas as orientações, à medida que as decisões forem tomadas ao longo da semana, a partir do grupo do WhatsApp, em que os membros da igreja estão cadastrados, e e-mails, enfim, os recursos pela internet. Vamos passar. Mas nos ajude primeiro, pensando bem, orando, né, e pensando bem sobre isso. Né, aqueles que estão em grupo de risco, que têm problemas de saúde, vão ter que aguardar mais um tempo até que os dados nos deem segurança para que as pessoas compareçam. A própria questão mesmo de... estamos pensando aí em ter no domingo 2 cultos, né? Pela manhã não seria escola dominical, seria de fato um culto mesmo, e à noite também. Por quê? Para dividir o público, para que um grupo de irmãos venha pela manhã, outro grupo venha à noite. Né? Enfim, tudo isso está sendo pensado ainda. Né? Uma atenção, alguém está colocando aqui, né? Atenção às crianças, um olhar cuidadoso às crianças, não tem medidas que tem que contemplar isso também. Então há vários detalhes, tá, em relação a isso que nós vamos passar ao longo da semana. Mas pedimos que os irmãos tenham paciência em relação ao respeito a esses protocolos. Não queremos ninguém fique chateado, porque diz, mas eu queria ir sem máscara, a máscara incomoda, eu queria que tivesse um culto de mais de 1 hora, eu queria poder sentar do lado do fulano, eu queria poder abraçar o fulano, muito tempo que eu não vejo o fulano, podia abraçar o fulano. Né? Ou seja, tem vários detalhes que nós vamos ter que tomar muito cuidado com eles, tá certo? Então nos ajude em oração. Se você quiser mandar sugestões, se você quiser comentar alguma coisa, estamos aqui também para isso, não apenas como temos falado, né, para ajudar quem tiver alguma necessidade em qualquer área, mas também para ouvir os irmãos naquilo que os irmãos quiserem compartilhar conosco, tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, estamos aqui também para isso, tá certo, meus irmãos? Podem mandar para nós aí, tá certo? Vamos encerrar com uma bênção sobre a vida dos irmãos aí, sobre todos nós, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para todos, no nome do Senhor Jesus.